Olá, família! Estamos aqui para mais um episódio da série A Verdade que Transforma. Esse bate-papo aqui que nós temos feito já há algumas semanas. Temos sido muito edificados por cada testemunho e hoje nós estamos aqui com a Eduarda. Ela vai contar um pouquinho para nós, né, daquilo que Deus fez, como que Deus iniciou. E para nós darmos esse start aqui, eu gostaria de que tu começasse contando para nós um pouco como foi a experiência do encontro. Então, minha primeira experiência com o evangelho foi ali mesmo, né, no encontro. Eu logo iniciei ali frequentando os cultos e depois já fui no próximo mês no encontro. Ali tinha muita resistência, de um início ali, do encontro até o final, muita coisa foi transformada mesmo, assim, numa profundidade que eu não imaginava que era possível, até pela questão da profissão, né, por ter mais a ciência envolvida, né, a psicologia. Então já tinha um pouquinho mais de resistência. Então fui realmente transformada naquele momento onde entendia, né, do amor de Deus, mas não conseguia ainda aceitar, né, ser amada. Era algo muito forte que ainda eu tinha na minha vida e que foi, né, sendo trabalhado e até hoje, assim, né, Deus mostra em cada coisa que Ele está ali presente, né, que esse amor é o amor que transforma. Então teve muitas situações ali depois, logo depois do encontro, que confrontaram, não foi só no encontro, né, o encontro foi o início ali de tudo, depois foi muito mais forte a participação no GC, né, a vida de igreja, poder estar mais presente, né, então eu buscava, não sabia, mas estava buscando ali família, né, estar participando, né, estar presente em algumas coisas ali da igreja, então me fazia cada vez mais pensar, não vou, e eu morava em outra cidade, então sempre orando e pedindo, né, para Deus direcionar o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito, e num culto, uma celebração, uma irmã me abraçou e orou por mim e disse que era tempo de avançar, não era tempo de pausar, e eu tava querendo pausar, porque tava bem nesse pós-encontro ali, tudo acontecendo, então eu fiquei com esse receio, né, de o que vai ser agora, né, algumas reflexões surgindo, mas aquela palavra foi muito encorajadora, assim, né, que depois dali eu tive o entendimento, a revelação mesmo de que não era ali, pelo menos naquele instante não, eu precisava ser separada mesmo, e Deus estava guardando a vida, sabia que alguma coisa ia acontecer, não sabia muito bem o que, mas as coisas foram meio que desmoronando também, né, eu fui desligada da empresa que eu estava trabalhando, então a casa que eu morava também tive que entregar, e surgiu a oportunidade de vir para Cidreira, né, e então aqui já tinha uma casa da minha família disponível, uma situação bem delicada, mas era uma casa disponível, com um pátio bem grande, então tinha espaço ali, e eu fiquei os 6 meses no seguro, e orando muito, e pedindo muito para Deus, né, que pudesse fazer dali alguma reunião, eu também não mensurava que podia ser um GC, né? Eu pensava em um churrasco, alguma coisa mais simples, não precisava ser algo muito, muito além, assim. Mas Deus faz muito mais, né, do que a gente imagina, então agora um GC ali do meu bairro é na minha casa, né? Então ser anfitriã também tá marcando muito, assim, cada quarta-feira de estar ali junto com os irmãos, e era algo que eu almejava muito em oração, mas não sabia que ia ser tão rápido, né? Então depois, quando eu fico pensando naquela palavra que ela me disse, né? Então, todo esse poder que o evangelho tem na minha vida nesse pouco tempo, né? Querendo ou não, de que eu resolvi me dedicar mesmo, né? Sim. A entender mais, a ler mais, a buscar mais, né? Então foi um tempo muito, muito importante. E todo o processo foi importante, né? E em cada momento Deus ali mostrando, né? Que estava guardando, que estava cuidando. E aquele medo de solidão, de não ser amada, aquele amor que eu entendi um pouquinho no encontro e que depois eu não conseguia. Agora é totalmente entregue, assim. Então Aleluia. tá tudo muito mais tranquilo. Aleluia. Essas experiências, né, esses marcos que vão acontecendo, tudo isso vai cooperando para o nosso bem, por mais que por vezes a gente não consiga mensurar, como tu disse, né, ou ainda perceber aquilo que Deus está fazendo, como que Deus está fazendo. A Bíblia diz, né, que os caminhos dele são muito mais altos que os nossos, os planos dele são muito melhores do que os nossos. Sim. Mas por vezes a gente não consegue ver o todo, né? O ser humano, ele vê aquilo que está diante. Então, mas não parece fazer sentido. Mas Deus, ele vê o todo. Sim. E desde o encontro, Deus começou a fazer algo, mas teve um momento assim que tu percebeu, cara, aqui confrontou. Aqui a verdade, que eu preciso tomar uma decisão. Teve um momento assim chave para que isso girasse na tua vida? Sim. Foi um momento de me sentir muito sozinha, né? Mesmo com família ali, né? Onde eu morava em Osório, minha família estava sempre ali presente. Mas ainda tinha, assim, um receio, uma solidão muito grande.
E pela questão do falecimento do meu avô, né, que foi um suicídio, também era algo que vinha muito forte nessa, porque ele era sozinho, então tinha essa referência, não, Sim, mas ele sim. estava sozinho, então como que vai ser comigo agora, né? Aquela questão de ainda fazer referência com o que é do outro, né? E principalmente por ser familiar, então eu fiquei com aquele peso, aquela preocupação. E orei muito pedindo para Deus família. Eu queria andar junto, né? Eu sempre ouvia os irmãos falando do Anda andar junto, anda junto. junto. Não, andar junto, eu disse, mas que tanto que anda junto. Mas eu ainda O que tava é isso, andar com junto? essa resistência, assim, né? Sim. Mas até de não ser aceito, uma Aham. preocupação. Aí eu me inscrevi para servir no encontro, porque tinha. As irmãs falavam bastante, né? O meu líder também, lá em Osório, comentava bastante sobre servir. Uhum. E daí eu me inscrevi no encontro, ainda lá em Osório, e a maioria do pessoal da cozinha no encontro era de cidreira. Aí colocaram algumas palavras, assim, para mim também naquele momento, né? Alguns momentos ali específicos do encontro, e foi muito marcante, assim, porque eu entendi que a bênção não vai estar num lugar específico, né? E que mesmo sendo família, ia ter um momento que eu ia precisar me posicionar. Então, no momento que eu me posicionei aqui, logo depois eu já comecei a servir também aqui no prédio, né? Tá aqui na recepção, tá aqui junto com os irmãos. Então, muitas coisas foram acontecendo e rápido e avançando até o momento da bênção, que foi o carro, que agora para Aham. mim é a maior por enquanto, né? Sim. Porque a gente sabe que De então eu glória em fazia glória. todo o trajeto de moto e até o momento e não olhava carro nenhum, até porque tinha muito medo de dirigir. Uhum. Tava há mais de 10 anos já com carteira parada, assim, Eita. só na carteira da moto e com muito medo de pegar o carro. Já tinha Aham. experiências complicadas, assim, de ter crise de ansiedade, não conseguia pegar o carro. E até o momento que fui abençoada, né? Com um carro e um carro manual. Orava pedindo um automático, mas sabia que se fosse ia ser uma bênção também, mas que o maior privilégio, eu acho que de ser filha era ver que nas pequenas coisas, né? No dirigir, que era algo que eu sabia, eu tirei uma carteira, era. Sim. Mas quem me capacitou naquele momento e até hoje quem capacita é o Senhor, porque não tem uma outra explicação, né? Então eu fui abençoada com esse carro, hoje o carro também, né, serve também os irmãos, a igreja, a gente está sempre que possível. E agora, como é o início, assim, também, né, de dar carona, tô sempre querendo levar os irmãos, dar carona pros irmãos. Eu digo que a motinha faz falta, mas não ia ter como Certeza. colocar os irmãos, né, para levar para encontro, para estar aqui no prédio. Então, foi uma bênção maravilhosa, assim. Aleluia. Nós percebemos que Deus, ele nos dá, né, tudo aquilo que é necessário para que o propósito se cumpra. Por vezes, né, nós nem conseguimos perceber o que é necessário, mas Ele sabe. Sim. Né? E só para a gente entrar um pouquinho mais profundo nessa questão do carro, que curso que tu fez? Quais as estratégias que tu usou para voltar a Pra dirigir? Em que dirigir, momento que foi? oração, muita. Antes, né? Sim. Antes da situação, porque no dia só peguei e fui, assim. Era um Aham. dia de imersão e fui até Osório e eu não andava nem na esquina de casa, assim. Então foi. E eu pensei muito nisso também, Uhum. né? Eu orava muito antes disso acontecer, mas eu não imaginava que podia ser tão rápido assim também, né? De que logo em seguida, tá, vou pegar o carro, mas eu vou indo devagarinho, porque faz tempo que eu não dirijo. Uhum. Mas não, no primeiro dia eu peguei o carro Já já foi. saí bem faceira e tendo a certeza, assim, de que o Senhor estava Aham. capacitando, porque não tem alguma outra. E até isso mexe um pouco com a questão da psicologia, né? Certeza. Tá, mas e qual que é a técnica, né, para Sim. o medo de dirigir? Mas a gente entende, né, com a Aham. revelação de que o perfeito amor lança fora todo medo. Não, Aleluia. não É tinha isso. espaço para outras coisas ali, Uhum. né? Então, e nem medo. Isso era Uhum. uma coisa Uhum. que acontecia bastante hoje, não tem mais. Sim. Por vezes a maioria das pessoas pensa, né? Que, enfim, isso que eu falei, né? Todo mundo busca isso. Quais os passos, Sim, os 10 passos, os 20 passos, o sim. que eu preciso de fazer, qual que é a minha Uhum, atitude para, sei lá, superar um trauma, sim. resolver uma situação. Uhum, Mas o fato é que quando nós somos expostos à verdade do Evangelho, sim. os traumas eles realmente são resolvidos. Uhum, Né? Obviamente, não estou descartando, né? sim. Meu Deus, agora não precisa ir num Sim, psicólogo. Não, ao contrário, né? Tá ali para, de fato, ser um canal sim, para aquilo que Deus deseja fazer. Mas o ponto é que a verdade do Evangelho ela transforma. sim. Quando nós somos expostos a essa verdade, é inevitável, né? Uhum, Traumas são resolvidos de modo não é natural, né? Porque é sobrenatural, sim. mas é espontâneo, Uhum, né? Simplesmente por ser exposto a essa verdade, ela vai fazendo algo, sim. né? Foi assim com a questão do carro, foi assim no Uhum, encontro,
Sim. né? São todos esses processos, cada etapa, Deus vai fazendo e o todo é a nossa transformação. Sim. Por vezes também a gente pensa, não, precisa de muito tempo, Sim. né? Nossa, eu acho que uns 5 anos, assim, um Sim. processo. Não, na verdade, não é pela quantidade de tempo, mas é o quanto nós nos dispomos a ser transformados. Sim. Né? Então, tu tá há quanto tempo andando junto, assim, conosco agora? 1 ano e meio, eu acho, mais ou menos. Imagina, 1 ano e 1 ano e meio, meio. resolveu coisas de muito Mais de tempo. 10 anos. Né? Tá entendendo? Esse é o poder do evangelho, é isso que o evangelho faz. Coisas que, talvez, né, em uma perspectiva natural, demoraria muito tempo para ser resolvido. Né? Até a própria psicologia vai dizer, não, tem que fazer, tem Sim. que, né, agora sessões e vai. Sim. E talvez quanto tempo demoraria? Mas o evangelho acelera o processo. Sim. Acelera. Quanto Amém. mais expostos a essa verdade, mais transformados nós somos. Teve um momento, né, na tua história ali, que tu percebeu que existia um vazio, né? Sim. E daí tu percebeu uma oportunidade. Cara, eu preciso fazer parte de algo, eu preciso me sentir parte de algo. Sim. Né? E daí então veio a família de Deus. Sim. Como é que foi esse processo, assim, agora tu entender, meu Deus, eu pertenço a um lugar, eu sou participante disso aqui, eu sou parte da família de Deus. Sim. Também com a questão do curso, né, do DNA. Então, isso também foi algo que impactou bastante, porque logo que eu iniciei, já vinha muitas matérias nesse sentido também, né? Agora a gente também está entrando na questão ali do voluntariado, então isso também mostra, né, o que é ser família, o que é estar junto. E fui percebendo também essa necessidade, né, conforme as coisas foram acontecendo, e eu vi as coisas acontecendo na igreja e queria estar fazendo parte. Mas algo em mim ainda tinha, né, tá, mas ninguém me chamou, ninguém me convidou, como é que eu vou me envolver assim, né? Então, eu fui percebendo que era isso, era estar disposta mesmo, um coração disposto, né, entregue, que as coisas iam se encaixando. Então, e sempre conversando com o outro, ficando um pouquinho mais depois do culto, que também era algo que eu não Já fazia. Eu terminava. queria ser família, mas queria ser assim também, daquele jeito, assim, né? De, não, acabou o culto, vamos embora. Então, de estar presente, assim, acho que de ser visto também, né? De estar ali, os irmãos sabendo da disponibilidade, né? Porque é algo muito importante também que tu tá ali disponível, mas às vezes tu quer o fazer, tu quer estar ali presente, mas se tu não comunica também esse interesse, acho que fica um pouquinho mais difícil de saberem, né? Então a comunicação era algo bem difícil também no início. Porque eu não sabia muito como chegar. Será que eu tenho que ir direto no pastor? Será que eu vou no líder? Então eu tinha acabado de trocar, né, de GC, de cidade, então não tinha como é que eu ia acessar, né? E as coisas foram acontecendo, então foi algo muito, muito transformador mesmo. E muito rápido, de muito avanço, realmente. Isso também faz parte da minha história um pouco, assim, eu me lembro quando eu era mais jovem, né, porque somos jovens ainda. Eu me lembro que era algo que eu sempre buscava, pertencer a alguma coisa. Né? Então, essa é a maioria das crises da adolescência até a juventude, ali dos 16 aos 20 e poucos, alguns quase 30, é pertencer a algum lugar, né? Se sentir parte. Então, a pessoa se molda ao ambiente para simplesmente se sentir pertencente àquilo dali. Sim. Mas, na verdade, quando nós temos a revelação do propósito, da família, nós entendemos que nós já somos parte de algo. Sim. Né? E, meu Deus, participar daquilo que Deus está fazendo não tem preço, não tem nada que chegue perto disso, né? Sim. E glória a Deus, né, por esse encargo que o Senhor tem gerado no teu coração, né, Amém. de participar, de ser disponível, Sim. né, tudo que o Senhor precisa. O Senhor tem muita coisa para fazer, quer liberar muita coisa, quer fazer muita coisa nessa cidade, né, mas Ele precisa de pessoas assim, um coração disponível. Senhor, eu tô aqui, né, porque às vezes, como tu disse, né, ah, mas eu tô disponível, mas nunca falou. Sim, daí foi Entende? difícil. Daí é difícil. Mas, né, a pessoa, ela vai sendo inserida nesse processo, ela entende, não, tá bom. Sim. Senhor, tô aqui. Irmãos, tô aqui. Meu carro tá aqui. Minha casa tá aqui. Né? Então, agora tem um GC também na tua casa, né? Tem. Conta pra nós aí um pouquinho como foi. Sim, foi algo que eu pedi bastante de oração, assim, porque a casa era grande, tinha espaço, e eu saía da minha casa e ia para outro lugar e ficava pensando, pá, mas não que a casa onde estava sendo o GC não era, né, confortável, aconchegante, enfim, eu sabia que ali tinha, mas eu saía da minha casa pensando, né, podia ter alguma coisa acontecendo aqui, né, podia ter, e não surgiu assim naquele início. Eu até pensei que podia ser algo relacionado aos jovens ou criança, né? Porque eu vejo que tem bastante gente também, né? Que agora teve a multiplicação dos GCs ali, dos kids, então
eu acompanhei, eu disse, será que eles não querem vir aqui em casa? Será que não tem um espaço? E então eu comentei com o Gero e falei, né, pra ele, pra Thaís, que a casa estava disponível, então hoje receber. Isso mudou muito também a questão do servir até e comigo em casa, porque morando sozinha, às vezes a gente fica um pouquinho mais, acaba deixando um pouquinho as coisas de lado, mas Sim. é muito certinho. Chegou quarta-feira, se organiza. Então, o Uhum, arrumar a uhum. casa, organizar as coisas, deixar alguma coisinha já pronta para quando eles chegarem, chimarrão pronto. Sim. Então, lá em casa tem a Aleluia. lareira, o fogão a lenha, né? Que a gente bota o Aham. fogo ali, fica todo mundo quentinho junto. Aleluia. Para nós encerrarmos, então, eu gostaria que tu compartilhasse essas aplicações que tu percebe que essa verdade transformou no teu dia a dia. É Uhum, uma aplicação prática. Não, isso aqui, percebi que uhum. isso aqui mudou. Sim. Algo que eu também recebi algumas orientações, né, da minha líder anterior era sobre o trabalho, né, sobre a Uhum, psicologia, porque ela também é uhum. psicóloga, então ela É sinalizava verdade. bastante isso, né? Então, algo que eu percebi, assim, também bastante no meu trabalho ali na assistência é em relação a o antes, né, do atendimento. Uhum. Isso que é muito importante, né? Essa preparação, assim. Oro bastante, né? Peço discernimento, Ó, peço pro é isso. Senhor me mostrar de que forma eu posso chegar nessa pessoa, porque também foi algo que, na técnica, ali na faculdade, foi uma coisa totalmente diferente que eu Sim, aprendi, né? Uma aplicação sim, muito sim. diferente. Então, ali eu aprendi também a olhar para as pessoas com outro olhar, conseguir perceber coisas que antes profissionalmente eu não percebia. Eu percebo assim muito Deus conduzindo as coisas, né? O chegar, o que falar, às vezes até no que orientar ali o paciente, né? Porque tem que ter esse cuidado Uhum. também de como que vai acessar, né? Para não trazer uma resistência ali Sim. para a pessoa que está ali se dispondo, né? Contar a sua história. Mas em vários momentos ali na assistência eles me perguntam, né? Uhum. Mas, doutora, tu acredita no quê? Assim, e no início eu tinha um pouquinho, né, de, Sim. não, eu não posso, eticamente não posso. Mas eu nunca neguei, né? Uhum. E hoje em dia, assim, é muito mais fácil até de falar isso, soa muito mais leve, né? Acho que por essa convicção também. Certeza. Então hoje é muito mais natural quando eles Uhum. questionam alguma coisa, né? Ai, mas o que que a doutora gosta? O que que a prof gosta? Que às vezes eles, né, cada um dá um nome ali, né? Sim. Então, foi algo que eu fui percebendo, assim, principalmente no meu trabalho, assim, no olhar, Uhum. né? O olhar clínico mudou muito, assim, muito. Ficou muito mais sensível, né, para Aleluia. acolher meus pacientes depois, assim, com essa Uhum. revelação. Foi muito mais transformador também, porque foi algo que no encontro, voltando um pouquinho com a questão do encontro, era algo que eu jamais imaginava ser possível, né? Mas o Senhor tá todos os dias mostrando, né, da graça e maravilha que Ele tem feito. Aleluia. Aleluia. E com certeza isso é só, né, o início. Quando a gente percebe, enfim, como eu já disse, né, não é que a gente despreza essa parte da psicologia, Sim, não. Ela é um canal para que Deus faça algo, mas agora Deus abriu uma porta, né, uma sim, oportunidade maravilhosa. A pessoa ela já está buscando algo, sim, né, agora encontra o Evangelho, que é essa verdade que transforma. Né? sim. Então, esse testemunho foi maravilhoso, né, poderoso aquilo que Deus fez, está fazendo, né, e como eu já disse aqui, que ainda vai fazer. E obrigado pelo teu tempo de compartilhar aqui conosco. Certamente, né, cada semana, cada pessoa que vem aqui e compartilha o testemunho, nós somos muito edificados. Né? Não foi diferente, o teu testemunho nos edificou, me edificou, certamente vai edificar muitas pessoas ainda. Tá? Muito obrigado. Amém. Nós ficamos aqui então em mais um episódio dessa verdade que transforma. Semana que vem nós estamos, né, novamente aqui para de fato compartilhar, né, ver mais uma pessoa que teve a sua vida transformada e marcada por essa verdade. Até mais.